Episódio, como é que o devemos classificar, se é que devemos classificar de alguma maneira? Então, eu vou dar um passo atrás e, antes de mais, desejar as melhoras ao ator em causa e deixar uma palavra também para o grupo de teatro que foi alvo e que teve de cancelar a sua peça. Não vou fazer o favor aos agressores de dizer que isto faz parte de um qualquer movimento maior ou que eles representam alguma tendência na sociedade portuguesa. São um grupo ultra minoritário de derrotados da vida que só se representam a eles mesmos e à sua miséria humana. Acho que são grupos de extrema-direita, isso é bastante claro. São pessoas que carregam a bandeira portuguesa quando fazem este tipo de atos, mas não representam nem o país, nem os seus valores. Quem agride pessoas por ser diferente, por pensar diferente, não está a defender Portugal, está a envergonhar Portugal. Eu acho que é bom que isto fique claro, porque às vezes essas pessoas consideram-se muito virtuosas, acham que ao fazer isto aqui estão a representar de alguma forma um conjunto de valores. Não, representam-se a si próprios e os valores terríveis que eles próprios defendem. Eu, como português, sinto-me bastante mais próximo de um estrangeiro que respeita as outras pessoas, que respeita as suas opiniões, que respeita a sua integridade física, do que de um português que ataca pessoas de forma covarde pelo simples facto de ter opiniões diferentes ou de ser diferente de alguma forma. Portanto, estas pessoas, eu acho que isto é bom que fique claro, estas pessoas só se representam a si próprias, às suas frustrações, à sua própria miséria humana. Também não aceito, eu acho que isto é importante, que baseado neste tipo de casos se faça algum tipo de generalizações em relação a pessoas que partilhem de algumas características com estas pessoas. Ao que se sabe, são portugueses e são brancos, nós também somos portugueses e brancos, e claramente não aceitaria que generalizassem esse tipo de comportamentos para outras pessoas da mesma, que partilhem estas características físicas, porque quando alguém comete um crime, seja branco, seja negro, seja cigano, seja chinês, o único culpado é o próprio que comete o crime e não todas as pessoas que partilham características com essa pessoa que cometeu esse tipo de crime. E já agora, isto é assim para este caso, que penso que concordaram todos, e para todos os outros casos em que quem comete o crime seja uma pessoa com outras características. Portanto, também não concorda que isto seja visto como violência de ódio, como um espalhar da violência? Tirando circunstâncias muito especiais em que as pessoas aceitem agressão entre si, no desporto ou noutras circunstâncias que não vou aqui mencionar, normalmente o que motiva qualquer agressão é o ódio. Qualquer agressão resulta de alguma forma de ódio, e foi este o caso, certamente. Portanto, se houve uma agressão de uma pessoa a outra, certamente que houve uma questão de ódio. A questão é se o ódio é direcionado por questões pessoais ou um ódio mais genérico que pode, no futuro, causar mais agressões. E aquilo que podemos estar aqui a ver é de facto, um grupo de pessoas que tem um ódio mais genérico em relação a pessoas que podem ter características diferentes ou um pensamento diferente em relação a certos assuntos. Isso pode ser preocupante porque pode, de facto, gerar mais ódio no futuro. Quando uma pessoa se zanga com outra por causa de terrenos ou por questões passionais e agride a pessoa por causa disso, obviamente há ódio, não é? Na origem dessa agressão há um ódio, mas acredita-se... Até pegando no que dizia o Miguel há bocado, é um bocadinho a discussão que nós estamos a ter por estes dias, e se acharam que não é assim, digam, que é quase uma vulgarização da violência, que o nosso ambiente se tornou violento. Acredita que é isto ou não? Não há nenhuma estatística, pelo menos olhando para um tempo suficientemente longo. Obviamente há variações de ano para ano, no período de 2 ou 3 anos, mas não há nenhuma estatística que diga que hoje o país é mais violento do que era há 10, 20 ou 30 anos. Estas situações sempre ocorreram. Eu lembro-me, eu vivi boa parte da minha vida ao lado de um bairro problemático em que havia situações de agressões praticamente todos os dias.
A escola que eu frequentei, grande parte da minha infância, também havia agressões quase todos os dias. Hoje, tanto um sítio como o outro são bastante mais pacíficos. Portanto, eu não gosto de pensar, não gosto de dar um sentimento demasiado tendencioso a isto, de achar que de repente estamos aqui a viver num país que está cada vez mais violento. Não, nós olhamos para as estatísticas e há 20 ou 30 anos éramos um país mais violento do que somos hoje. Obviamente isto não nos deve deixar descansados, porque cada episódio de violência, de agressão, cada roubo nos deve deixar preocupados, mas sem entrar num histerismo securitário em que de repente achamos que estamos no faroeste. Não estamos. Desculpa, esta comunicação vai ser sempre assim, complicada. Eu quero só avançar, porque ainda gostaria de ir aos discursos do 10 de junho. Se acha que é importante voltar a discutir o RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, com aquela parte sobre extrema-direita que não apareceu no relatório final? Eu acho que se nós identificarmos grupos, seja de ideologia política, seja grupos de apoios, de claques, o que quer que seja, qualquer tipo de grupo organizado cujo intuito seja praticar a violência, é importante que isso seja investigado. É importante, porque lá está. Se um grupo tem esse intuito organizado, se há um grupo organizado com esse intuito, é preciso evitar que estas coisas venham a acontecer no futuro. Sem alarmismos demasiado, mas é preciso investigar. É preciso que o Estado faça o seu trabalho para que se possa impedir que estas situações aconteçam no futuro. Dito isto, reitero, mais uma vez, sem nenhum tipo de alarmismo, eu sei que isto alimenta algumas agendas políticas, muitas vezes de vários lados, mas sem nenhum tipo de alarmismo, identificar estes grupos, neutralizá-los, identificar os agressores, levá-los à justiça, é isso que faz um Estado decente que cumpre a sua função.